Del Débio, que geralmente alguns religiosos mais fanáticos, eles odeiam a palavra mitologia, né, cara? Se você chegar pro... E isso acontece com com todas as religiões. Porque na internet eu já usei a palavra mitologia, e aí chegou a galera de uma matriz africana, porra, isso não é mitologia não, isso é outra coisa. E acontece também com algumas tradições cristãs, que não, isso não é mitologia, isso é religião. Por que você acha que existe entre os religiosos essa Mas eu acho que isso não é, eu acho que a religião é a questão... minha e mitologia é de vocês. eu acho que isso é depreciativo. Porque a palavra mitologia, que foi mudando de significado ao longo dos séculos, aí, hoje tem o sentido de mentira, né? Até porque a gente Então, tem um mito de bosta ali no governo. Pois é, entendeu? Até chegar nesse nível, né? Pois é. Do mito ser um nada. Xingamento. É um xingamento. Mas veja, mas é isso. Inclusive, quando eu estou ensinando mitologia para os meus alunos, eu falo disso, né? Porque não é, na verdade, quando a gente fala de mitologia, no sentido tradicional do termo, né? A mitologia é o modo que o sagrado irrompe no humano. Exato. Então, e hoje em dia isso, os super-heróis são a mitologia nova. Sim. Eu te garanto que tem muito mais gente que acredita no Batman do que tem gente que acredita em Odin. Dependendo se você for a egrégora numa... do Batman, né? A criação imagética do Batman, quando você põe uma imagem, né? Um símbolo da Marvel, você pega o símbolo do Capitão América, do Super-Homem e tal, ele é muito mais forte, assim, em termos de pessoas que elevam a moral, elevam o pensamento do que, sei lá, você pegar... Tem um livro de uma autora brasileira que é a Flávia Gazi, que se chama Videogame Mitologia, que estuda muito isso, cara, tipo a estrutura de criançadas que viram fãs, tipo fanáticos, sabe, por universos como World of Warcraft, Pokémon, eles se absorvem daquelas narrativas nesse esquema mitológico mesmo, cara, tipo, algumas até substituem isso pelas religiões, cara. Porque substitui, às vezes você pega na internet, pega no Twitter, você virou lá e falou mal do Super-Homem, vai ter dos 500 mil e-mails te xingando de volta, porque você falou mal do Super-Homem ou do Batman, falou bem do Homem-Aranha, mas aí o cara gosta do ator e tal. Tem o cânone da DC, o né? Você não cânone pode, da DC, tipo, você não pode blasfemar o cânone do personagem. Star Wars, cara, Porque quando você pega a mitologia, sei lá, quando você lê o Mircea Eliade, você vai ver lá, porque o que é o mito? O mito é a formação do humano, né? É isso. O mito é o surgimento de todos os ritos, de todas as religiões, de todos os comportamentos humanos que são moralmente direcionados. Tudo isso vem do mito, né? E depois porque esse corte ficou perigoso. Esse corte do YouTube, tudo isso vem do mito. Depois, quando essas coisas vão se cristalizando nos rituais, nas religiões e tal, e aí as coisas vão se dividindo, né? É que a ideia do mito hoje é essa, que virou uma coisa... Mito é mentira. Mítico, né? Então, uma pessoa que é de uma religião organizada, digamos assim, ela não quer ser confundida com isso, né? Então, às vezes, quando eu uso a palavra assim, religiões baseadas em mito, eu coloco, inclusive, o judaísmo lá dentro. Sim. Certo? Numa religiões muito rituais, bravo né? quando a gente falava assim que é a mitologia católica, que quando você pegava os santos. Porque o que o santo era? Na verdade, ele era uma substituição de um deus pagão. Então você tinha lá um deus pagão que matava um dragão e salvava uma princesa porque tinha um mito, e aí a história dos anéis, do Nibelungo, tarará, a igreja chega e transforma aquilo em São Jorge. E aí tinha uma festividade da colheita e tal, que era dia tal. Aí agora esse é o dia de comemorar esse santo. Então o pessoal vai simplesmente só substituindo. Que é cristianizando coisas. É mais fácil, dá menos e também já estava na cultura, né? É uma coisa que já estava na cultura. Por exemplo, até a igreja evangélica, a gente estava falando disso. Pô, antigamente o rock era do diabo. Sim. Hoje tem rock gospel. É verdade. Funk era do demônio, tem funk gospel. Sertanejo era do demônio. Até hoje em dia tem até filme pornô gospel. Tarô gospel eu já vi. Tarô gospel? Tarô gospel. Então o pessoal vai absorvendo. Sim. E as ideologias também entenderam isso e também vão absorvendo. Então você vai avançando nos super-heróis. Porque naquela época fazia mais sentido o processo de o império chegava e ocupava um povo. E trocava. Ou você mata o Pensa povo ou você começa a conversar com o culto deles. Pensa em termos de 50 anos, né? A gente é muito imediatista agora, mas quando eu falo que
tiraram lá o Siegfried e trocaram ele pelo São Jorge. Eu falei, cara, isso demorou 100 anos. Sim. Aí eu falando aqui pra você, parece que, pô, como é que Não é um troca processo- e o cara que era devoto desse deus pagão fazia o quê? Não, ele morria. Porque já era o neto dele que era o discípulo de São Jorge. Exatamente. Então Essas a gente coisas não entende precisa entender essa distância temporal, essa distância, porque é muito tempo. né? Hoje a gente está olhando tudo num ponto de vista que você bate o olho de fora desse tempo. Então é difícil, às vezes, até para quem está assistindo, falando, poxa, mas como é que o cara que era super devoto de uma divindade africana, né, de repente divinizou e o cristão foi lá e converteu o cara, né? E agora ele abandonou. Ele falou, não foi ele que abandonou, foi o neto dele que abandonou, foi o bisneto dele que abandonou. Tem esse lance, né? Quem estuda o Campbell, que estuda muitas mitologias, tem essa ideia do monomito, de que parece que todas as histórias são a mesma, né? Então tem várias funções que se repetem. E aí eu acho que o Campbell ele chega a duas conclusões. Ou as histórias partem da parte física do ser humano, como a gente vive os mesmos conflitos, os povos diferentes tendem a representar esses conflitos em narrativas, ou alguém criou essa narrativa lá no começo e se espalhou pelo mundo e começou a se reproduzir. Para você, que estudou bastante isso, como que você explica essa intertextualidade ou essas referências de tipo ter pirâmide dos astecas e ter pirâmide também? Dilúvio dilúvio em todas em tudo quanto é, né? Gilgamesh lá no... Então eu acho que são as duas coisas. Então a construção da mitologia ela é baseada na observação da natureza. Né? E conforme você vai construindo essa mitologia, ela é construída a partir do que você enxerga. Então todas as civilizações vão para essa mesma estrutura. O que o pessoal estuda muito, que é a Cabala, que é a árvore da vida, é porque os judeus organizaram isso de uma forma didática para chegar nessa parada. Eu vou fazer um parênteses e explicar como é que isso começa, para quem está fora entender. Então qual foi a primeira coisa que todo mundo percebeu? Mas tô fora também. Como é que toda a mitologia começa? É o bem e o mal. Por quê? Porque a galera olhava e falava assim, a expansão e introspecção. Então, o dia, né, o Yang, está associado com o quê? Com o trabalho, porque eu tenho que acordar, sol. Então, eu tenho que carpinar, eu tenho que fazer minha fazenda, ordenhar as vacas, cuidar dos carneiros, sei lá. À noite, escuridão. O céu, o sol baixou lá. O que está acontecendo? Agora tem os lobos, tem os assaltantes, os perigos da floresta e tal, eu tenho que me proteger, eu tenho que ficar na minha. Daí no dia seguinte o sol nascia de novo de um lado para lá. E a galera, isso eu tô falando assim, se coloque, sei lá, 10 mil anos atrás, você tem que se colocar no pensamento do primitivo. Ele fala, peraí, o sol desceu ali. 10 mil anos atrás, mas no dia seguinte, todo mundo ficava mas no dia seguinte o sol nasceu ali. Então onde ele estava, né? Obviamente ele deve passar por baixo. E como a gente enterra nossos mortos, faz sentido que lá embaixo, onde o sol ilumina de novo, seja o mundo dos mortos. E a pessoa sonhava de noite e falava assim, eu conversei com a minha avó que morreu. Então existia um mundo espiritual que é o mundo de sonhos, que era um mundo paralelo. Então é assim que você vai começando a construir essa mitologia. E aí você divide isso em dois sistemas, né? O dia e a noite. Que é o Yang, que é a expansão, e a introspecção. E depois você dobra isso de novo. Então você vai ter um grande expansão e um grande compactador. E aí você chega nos famosos 4 elementos, que tem em todo lugar, né? Você vai Harry Potter, tem as 4 casas, tem o Quarteto Fantástico, qualquer lugar você vai ter fogo, terra, água e ar. Uhum. Mas da onde, por que fogo, terra, água e ar? Né? É uma coisa que às vezes você está olhando e fala, parece um negócio idiota. Mas não é genial. Porque eles faziam essa correlação. Por que a terra? Porque dentro da magia do xamanismo, a terra era o lugar mais sagrado, era o ventre da mãe Gaia. Então um iniciado, um xamã, ele tinha que fazer uma iniciação que ele ia ter ser levado para debaixo da terra, ele ia passar a noite ali na caverna, e no dia seguinte os outros irmãos dele iam tirar ele de lá dessa caverna. E a própria natureza, né? As árvores morriam no outono, e depois que passava o inverno, no verão elas renasciam, na primavera. Então tinha toda uma ideia de que o ser humano ele entrava dentro da terra, ele passava por uma transformação e ele saía. Então esse elemento terra era a grande mãe da alquimia. E o elemento fogo, né? O fogo você vai falar, é divindade. Você fala, por quê? Aí também voltamos àquela nossa tribo primitiva, né? Então imagina o primeiro ser humano que estava caçando os mamutes, ninguém nunca viu uma fogueira. A gente está aqui nós 3,
Nenhum ser humano viu uma fogueira ainda. Então ele tá caçando, tá no meio da floresta, provavelmente caiu um raio, Cai um raio. tá uma clareira, tem umas árvores pegando fogo. A gente olhou para aquilo e falou, o que é isso? Então deve ter sido uma coisa estupenda pro ser humano. Aí o cara mais inteligente, o primeiro cara falou, o que é isso? O segundo cara foi encostar a mão e queimou. Pôs o dedo Foi lá. o que aconteceu. Aí o cara mais inteligente do grupo deve ter olhado e falado, peraí, gente, é óbvio que isso aqui que tá brilhando é um pedaço lá do sol que caiu. Porque só pode ser. Quem vai questionar uma... É genial isso. Então a primeira religião do ser humano foi, vamos manter essa chama acesa, porque isso é um pedaço do sol, daquela coisa que tá brilhando de fogo lá em cima, não tinha nem nome para isso. Então essa é a primeira grande divindade. E aí você faz o sacrifício, vai queimando folhas e tal. E faz sentido assim que até hoje o fogo é o símbolo né? de Jesus Deus é em a várias iluminação, paradas. a Sim, Bíblia é o sim, livro da lei, da iluminação. Não, a sarça ardente. Sarça né? ardente. Vai E é lá. importante a galera todo esse entender processo. que isso Então, não o fogo significa é- que a espiritualidade deles não existe. Só significa que o ser humano tende a representar ele as vai, coisas. ele vai Sim, sim, iluminando. sim, sim. Depois, No mesmo ele símbolo. aprendeu a dominar o fogo. Então você vai ter os primeiros deuses que eram os lares, que eram as fogueiras, as lareiras, né? Que eram os deuses dos ancestrais. E aí você fazia culto e falava, poxa, peraí, minha bisavó morreu, ela está enterrada. Se eu fizer alguma oferenda aqui... Né? Então na África tem muito disso, né? Você cultua os ancestrais. E aí você tem essa junção dessa ideia. Por isso que o fogo, simbolicamente falando, a gente está falando de espírito, do divino. E aí a gente tem um meio termo. Só até porque na Bíblia também fala, mas ao invés de falar ancestrais, fala antepassados. Né? Eu acho Antepassados. que o pessoal falava bastante isso. Eu acho que várias tradições cultuavam muito isso. Né? Todas as tradições, chinesa, shintoísmo, japonês, chinês, você tem. É que a diferença é que a aqui, ancestralidade você vai na ficou- Umbanda, fica você aparecendo. incorpora o preto velho. É. Você vai no shintoísmo, você incorpora o chinês velho. Sim. Então, na verdade, só mudou Porque, a etnia da dependendo etnia, porque é do o debate que a galera tem, tende a parecer que a ancestralidade é uma coisa só de uma etnia, mas não. Não cara. é, isso Na é internet mundial. rola muito isso. Isso é mundial. É esse culto aos espíritos dos antepassados, né? Então já senti que eles estão protegendo a gente e tal. E tudo isso está alinhado ao fogo, porque o fogo afastava as cobras, o fogo trazia uma sensação de calor, de proteção. Então essa sensação que o ser humano tem de proteção está associado com o fogo, que está associado com divindade. Pô, Jesus é o grande acalentador, essa é a palavra. Você tá ruim e tal, então pensa no cara, está com frio e tem uma fogueira, você tá triste, pensa em Jesus. A sensação é a mesma, é de um aconchego. Então é fácil de explicar, porque todas essas divindades primordiais vêm daí desse fogo. E aí na alquimia eles trabalham com isso. E aí no cinema você explora isso fartamente, né? A quantidade no tarô você tem o naipe de bastões. Eu gosto muito de falar no Senhor dos Anéis, você tem as pegadas também dos 4 elementos. No RPG também, 4 elementos para todo lado. Ô Marcelo, quando você começou esse processo de estudar mitologia, você se sentia... Hoje você é ateu ou não? Não, pelo contrário, cara. Eu aprendi a entender que as religiões elas estão tentando levar o ser humano para um lugar melhor. E que o ideal, assim, eu cheguei até ver uma entrevista com o Dalai Lama que ele fala assim, o ideal é que tivesse 7 bilhões de religiões diferentes e todas elas convivessem em paz. Porque cada um tem um background diferente. Né? Então, o que eu gosto muito de hoje é estudar todas as religiões e falar assim, puta, como é que esses caras enxergam o mundo? Né? Como é que eu consigo me tornar uma pessoa melhor com essa religião? Ao invés de você ficar aqui embaixo falando assim, meu Messias é melhor que o seu e vamos se matar. Isso é idiota. Mas por que você acha, então, que em algum determinado momento tem isso? Esses dias assisti um filme... Poder, dinheiro. Esses dias assisti um filme, eu descobri, eu aprendi um pouco sobre os Sikhs, que são uma das maiores religiões que existe lá na Índia, muito, muito grande, tá ligado? E eles são imensamente atacados ali também perseguidos, ou pelo pessoal que é um pouco mais hindu e também pelo pessoal que é mais árabe ali, né, cara? O Sikh é uma religião fantástica, cara. Eles Os caras são- têm um culto, eles se juntam numa sala, você não precisa ser um iniciado e tal, qualquer um de nós pega. Eles têm um livro de poesias. E aí ele é aleatório, você abre numa poesia aleatória e alguém recita, e aí todo mundo medita nessa poesia. É um puta culto lindo. Assim, lindo, lindo. Mas ele é todo pacífico, o problema é esse. Eu acho que né? eles têm uma tradição um pouco parecida com Eles são uma história que é perseguidos quase um pelos pouco do outros. candomblé, assim. O que é o candomblé?
Eu acho que é mais... que vem pro Brasil, eu acho que é mais a Umbanda, que se mistura com as religiões... Sim, com o a cristianismo. Umbanda é um Os sincretismo Sikhs gigantesco. é um pouco disso, né? Porque o Sikh pega um pouco do hindu e também pega um pouco do Islã, e aí eles se juntam lá e são pacíficos, é por isso que eles só se ferram, Aí mano. eles apanham de todos os lados. Curiosamente, para você que está nos assistindo aí, por exemplo, que você é um cristão, curiosamente o C.S. Lewis, que era um especialista em mitologia e literatura, né, medieval, renascentista e tal, eu gosto da frase dele que ele diz e que ele fala que quando ele se converte ao cristianismo, né, foi por influência direta do Tolkien e do Hugo Dyson, que era um grande amigo dele, e que numa longa conversa sobre mitologia, né, o Tolkien diz a ele que o Cristo é o mito que se tornou fato. Aí ele fala, pô, isso tudo fez sentido pra mim, porque aí, né, tudo aquilo que ele conhece, porque pra ele o cristianismo era uma mitologia como outra qualquer, né? Aí quando ele isso faz sentido pra ele, que ele fala, tá bom, então num tempo histórico nasceu alguém e tal, e aí naquele fulano ali, né, convergiram todas as mitologias para aquele sujeito lá. Eu acho fantástico, provavelmente você não vai concordar com isso, mas eu acho fantástico, e por isso que eu também tenho feito um esforço grande, quando posso, de mostrar aos cristãos que o estudo da mitologia é um negócio muito interessante, benéfico, né, e que, inclusive, ajuda você a compreender melhor o próprio cristianismo. Que não está errado você falar, por exemplo, que provavelmente o Gênesis 1 não é literal. Entendeu? Porque aquilo é mito. Não é Que aquilo literal, ele é mito, mas ele não é mito porque ele é menos verdade. Como diz o Eliade, o mito é uma supra-verdade. Então, esse mito, especificamente a Gênesis e a parte do Talmud, do Torá, que é o nosso Velho Testamento, ele é todo criptografado. Então, os judeus eles tinham o seguinte, o hebraico bíblico ele não tem números. Uhum. Então, o Aleph, ele é o A e é ao mesmo tempo o 1. O Beit é o 2. Então, quando eu falo uma frase, na verdade eu estou falando um número. E aí eles faziam um negócio chamado gematriá, que é a substituição desses números. Sim. Então, em hebraico, por exemplo, se eu te falar que arca tem o mesmo valor simbólico numérico de escola, dilúvio tem o mesmo valor numérico simbólico de ignorância, animais tem o mesmo valor simbólico numérico de alunos, você começa a olhar e falar, peraí, a história do Noé está fazendo mais sentido agora. Então, peraí, Noé fundou uma escola na qual ele trouxe alunos de todos os lugares do mundo e eles ficaram fechados enquanto o mundo em volta estava envolto da ignorância e eles ficaram secretos. 40 é um número sagrado, né, dentro da Cabala. Da Cabala. Ele representa assim, até que fosse seguro. Então você vai ver 40 muitas vezes na Bíblia e geralmente o significado de 40 é até que fique seguro, né? E aí eles saíram. Então, e faz muito mais sentido de ser uma escola esotérica. E agora que você olha isso, você fala, pô, faz muito mais sentido do que o cara juntar um monte de bicho num bairro. E assim, Mas aí que eu acho que a faz história sentido. do Acho que barco todas faz essas coisas sentido fazem porque você sentido. decora. Você precisava dar um jeito disso passar adiante. então, é porque assim, às vezes quando a galera interpreta literalmente... Literalmente é o problema. Uma vez um cara chegou pra mim e falou assim, mano, Adão deu nome pra todos os bichos. Eu falei, caramba. Cara, então... Caramba, cara. O problema é esse, Tipo, literalmente. Adão cara, isso chamou que mata o Adão lá, criou a palavra jacaré, que é tupi, tá ligado? Não faz.